Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, primeiro trimestre de 2022. Essa revista tem como tema central liberdade e lições do Pentateuco para os nossos dias. Quem escreveu foi o pastor Silvio César Cândido Torres, E casado com Maria da Glória Cândida Silva Torres, pai de Saras, Elias e Eliseu, e atualmente é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desde 2008. Desde já nossos agradecimentos a esse querido pastor Silvio César Cândido Torres, que escreveu essas lindas lições desse trimestre. Nosso sincero agradecimento. Estaremos estudando hoje, nessa semana, a lição, 13ª lição, a lição 13. Ela tem como título: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. O texto base dessa lição é Deuteronômio 31, de 1 a 8. Depois Moisés falou essas palavras a todo Israel e disse: Da idade de 120 anos sou eu hoje, e não poderei mais sair nem entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás do Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, e ele destruirá essas nações diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. 6. Esforçai-vos, animai-vos, e não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhes disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e tem ânimo, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu as farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem desamparará, não temas, nem te espantes. Então, irmão, nós vemos aqui que Moisés está passando o seu cajado, o seu legado para esse outro líder também, Moisés e Josué. E ele vai passar o cajado a esse líder que conduzirá e levará o povo a entrar na terra prometida. Então, irmãos, nesta lição desse trimestre estudaremos sobre os últimos anos de vida de Moisés e a transição da liderança para Josué. Vamos aprender nessa lição também, irmãos, preciosos para a nossa vida também, sobre a importância de deixar um bom legado para as gerações futuras. E para isso, irmão, nós temos que construir bons líderes, Líderes corajosos, líderes que realmente fale a verdade e a palavra de Deus. Moisés, primeiro ponto, Moisés, o grande líder, legislador de Israel. Considerado legislador porque ele foi quem Deus usou para escrever essas leis, fazer leis, estatutos, Como vimos na lição anterior, o livro de Deuteronômio é muito mais que uma simples repetição de leis. Quais eram os 5 livros, Aliás, os 4 outros livros anteriores eram Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E, por último, Deuteronômio é o último que nós estamos estudando agora. O livro também narra o caso da vida de um dos maiores personagens da história bíblica, Moisés. Sem dúvida, podemos dizer que Moisés foi um personagem pragmático da história bíblica, pois a partir dele faz a transição, o momento do patriarcado entre Israel e o restante da história do Antigo Testamento. Os irmãos lembram que os patriarcas eram Abraão, Isaac e Jacó, E ele faz essa transição do tempo dos patriarcados para o restante da história do Antigo Testamento. Com efeito, a partir da morte de Moisés,
que todo o restante da história de Israel no Antigo Testamento desenvolve, quer seja através das narrativas dos livros históricos e proféticos, quer seja por meio do livro poético das literaturas de Salomão, de sabedoria. Salomão e outros que falaram, né? Desse modo, através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, não esquecendo, irmão, que tudo que Moisés escreveu foi inspirado por Deus, que os israelitas balizaram suas próprias ações e as ações de seus reis com boas e mais atitudes. Teve reis que foram bons porque seguiram a palavra, seguiram os mandamentos, os estatutos que Moisés escreveu, e outros que não prezaram, não observaram os mandamentos de Deus através da sua palavra. Os profetas tinham consciência da desobediência e da quebra da aliança com Deus, tendo base os escritos de Moisés. Então, como que era a base dele? Através dos escritos de Moisés. Especialmente do livro de Deuteronômio, assim eles pregavam a palavra de Deus, trazia juízo sobre aquela nação pecadora com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e a ensinar. Então é importante nos templos, estar sempre trazendo o conhecimento bíblico para que o povo não venha se desviar do caminho do Senhor, Não bastante como o tempo de todo ser humano neste mundo, era chegar a hora da transferência da liderança do povo de Deus para um sucessor. Aqui, irmão, vale lembrar a importância do legado, de fazer líderes, ou de, como é que se diz, observar as pessoas que têm esse chamado de liderança, para desenvolver a liderança no meio do povo de Deus. Moisés agora precisava passar a liderança para um novo líder, a fim de que o povo de Deus pudesse, enfim, entrar e conquistar a terra prometida. No caso aqui, foi o objetivo de Moisés, deixar um sucessor para entrar naquela terra, a terra que mana leite e mel, a terra prometida a Canaã. Não custa lembrar aqui que toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto, claro, com exceção do próprio Moisés, Caleb e Josué. Lembrando, irmãos, que Caleb e Josué foram aqueles homens que perseveraram em seguir o Senhor, perseveraram em confiar nas promessas do Senhor, enquanto os demais duvidaram das promessas do Senhor e não quiseram enfrentar, a conquistar aquelas terras, na verdade. Então, por isso, eles pereceram no deserto. Chegou o momento, então, em que seria necessário que o grande líder de Israel saísse de cena. A esta altura, eles contavam com 120 anos de idade, mas não havia perdido o vigor. Entretanto, o Senhor dissera que não permitiria que ele entrasse na terra prometida. O Senhor disse a Moisés desta forma: portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde ao meu mandado, em me santificar nas águas diante dos seus olhos. Isso aqui, irmãos, foi quando o povo perturbou tanto Moisés que ele se irou, e tocou com força ali na rocha. Aquela rocha tipificava o próprio Senhor, o Cristo, Isso está em Número 27:14. Vamos ler Número 27:14, para a gente ter uma noção, mais exata daquilo que o texto quer nos mostrar. 27:14. Vai ser rapidinho aqui, 27:14, que diz assim, portanto, foste rebeldes no deserto, sim, na contenda da congregação, ao meu mandato, e me santificar nas águas diante dos seus olhos, e essas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então, Deus está fazendo aqui alerta que ele não permitiria Moisés, por causa dessa rebeldia, de que fosse rebelde, não ouvindo o mandato do Senhor. Portanto, o grande líder sabia que Deus não permitiria passar o Jordão com o povo, e, consequentemente, não entraria em Canaã após guiar o povo por 40 anos. Os irmãos sabem que eles passaram 40 anos por cada
um ano por cada dia que eles não confiaram na promessa de Deus, né? Então eles pereceram lá 40 anos. E no final desses 40 anos, Moisés agora está pronto para passar o cajado, porque ele vai realmente passar para o Senhor também, e aqui ele vai deixar o legado dele. A importância de Josué está ali sempre do lado de Moisés, e ele foi instruído por Moisés. Então ele conhece um pouco daquilo, da liderança de Moisés e aptidão. Contudo, podemos aprender aqui muito sobre a importância de se deixar um bom legado, né? Foi o que Moisés fez. Um homem que seguia, um homem que falou face a face, né? A Bíblia diz que foi o único homem que falou face a face com Deus, né? Deus, da intimidade que ele tinha com Deus. Muito bom, né? Então, irmão, nós falamos aqui Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Esse grande homem de Deus, né? Segundo ponto, um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém continua suas obras, né? A importância, irmãos, que a obra, Deus chama todo mundo para participar. Todos nós somos chamados a participar dessa grande obra, né? Da evangelização. Mas a obra não é nossa, a obra é de Deus, né? E muita gente se apega àquilo dali achando que é dele, mas não é. Então nós vemos assim, podemos aprender nesse contexto de transição várias lições importantes. Deixa aqui mostrar algumas. Primeiramente, o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus, narrado no livro de Juízes, é justamente o fato de que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Então, irmão, é importante estabelecer líderes, como é que se diz assim, formar liderança dentro da sua comunidade, da sua igreja, para que esse trabalho possa crescer e expandir, dando atribuições também, né? Assim, para que ele possa desenvolver os seus talentos, seus dons, né? Não enterrando seus talentos, seus dons. Assim o Senhor não deseja que o seu povo caminhe sem uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com ele. Na verdade, essa liderança cristã, né, nós estamos falando cristã, mas no caso aqui ela é de um povo, né? Mas trazendo para o contexto cristão, é necessário que ele tenha um comprometimento, né, com a fé cristã, com os valores cristãos. Obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Não obedecer. Então, as pessoas que não são obedientes às Escrituras, não têm apoio, né? Não tem apoio. Cabe a pergunta aqui: você é fiel ao seu líder? Isso aqui é uma pergunta para todos nós, né? A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés fez todo o possível a fim de capacitar Josué e o seu povo a entrar nela. Outra lição, né, irmãos? Não ter ciúme da função que exerce e esperar que aquele líder possa fazer muito mais do que ele fez. O próprio Jesus mesmo, no seu estudo, ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele, né? Então, vale lembrar aqui que todo professor, líder, sabe que seu aluno pode ser muito mais eficaz do que ele, né? A fim de capacitar Josué e o seu povo a entrar nela. Que fidelidade e lealdade ao Senhor. Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e o prestígio que tinha, mas em cumprir fielmente a missão que recebera do Senhor. Todos nós temos uma missão. A missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, né? A todo ser humano. Muitas pessoas ficam apegadas ao poder e ao prestígio, até mesmo, infelizmente, entre o
entre o povo de Deus, mas temos que focar na missão, pois a glória é de Deus e não é nossa. Moisés é focado na missão e não na glória pessoal. Viu, irmão? Que privilégio, né? Nós aprendemos essa lição do nosso querido pastor Silvio César Cândido, que traz esse alerta, né? Que a obra não é nossa, a obra é de Deus, ela pertence a Deus. A honra é para a glória de Deus. As vitórias são para o reino celestial, né? A terceira lição que destaco é a resiliência e a perseverança desse grande líder. A persistência, né, irmãos? Moisés foi leal ao povo que muitas vezes o criticava, rebelava-se e até mesmo mentia contra ele. Moisés passou por isso tudo, essas coisas, né? O próprio Jesus também passou por esses problemas, né? E a resposta que podemos alcançar para tão nobre atitude é que Moisés era fiel ao Senhor. Vale lembrar, irmão, que toda pessoa que assume uma liderança, ele está assim, propício a ter crítica, as pessoas fazer crítica deles, até mesmo acusar de não ser competente, né, naquilo que se propõe a fazer. Mas a obra não é do homem, é de Deus, né? Como já falei. E quem vai avaliar se a pessoa é capaz ou não é o próprio Deus, né? Então fica aqui um estímulo para que você, quando for tiver alguma liderança sobre o seu cargo, fazer o melhor para Deus, né? Pensar que quem avalia a sua conduta é o próprio Deus. A atitude de Moisés era fiel ao Senhor, por essa razão também era fiel e leal a Israel. Hebreus, vamos ler esse texto aqui, né? Hebreus 3, de 1 a 3. Hebreus, vamos ver aqui. Hebreus 3, de 1 a 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Ele está falando de Jesus, né? Que Jesus tem muito mais honra do que Moisés foi também usado como base para a nação de Israel. Então ele está falando, mas fala que esse Moisés foi fiel em toda a sua casa, né? Deixando-nos um grande legado de fé, persistência, fidelidade, lealdade e obediência. Olha alguns adjetivos que o cristão tem que ter, né? Fé, persistência, lealdade, fidelidade, lealdade e obediência, né? Uma última lição que destaco aqui é a disposição de ânimo de Moisés. Com 120 anos, aqui ele disse aqui que ainda estava com vigor, né? 120 anos, irmãos. E a Bíblia, ânimo, a Bíblia nos revela que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Olha só, né? Você vê o que o povo fez para que ele irasse, porque Moisés era uma pessoa mansa, pacífica, né? Vamos ver aqui em número 13, né? Número 12, 3, né? Número 12, 3. Depois os irmãos vão conferindo aí. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Que coisa boa, né? Uma pessoa ser mansa, pacífica. Precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensinou que os mansos herdarão a terra. Mateus 5, 5. Então, dentro do contexto, né? Jesus coloca que os mansos herdarão a terra. E como é difícil ser manso, né, irmão? Com tantas coisas acontecendo nesse tempo tão atribulado, uma pessoa se manter fiel aos preceitos de Jesus. Mateus 5, 5, vamos ler também esse texto, né? Eu sempre falo que
manusear a Bíblia não é perder tempo, irmão. É ganhar tempo, né? É investimento, na verdade, né? Bem-aventurado ou felizes, né, os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que herdarão a terra, os mansos, né? Moisés apresentou um novo líder para o povo, anunciando que Deus escolhera Josué para liberá-lo. Olha só, irmão, a importância quando você, vamos dizer assim, ter liderados, é você também apoiar esse liderado e, como Moisés fez aqui, apresentou para o povo, né? Aqui eu aprendo aqui que a importância de você apoiar também aquele que vai te substituir. Ele não teve receio, né, em apresentar à congregação aquele que iria substituir ele. E com isso deixa um forte, assim, como se a pessoa, isso aqui é realmente de confiança, né? Em seguida, encorajou o seu sucessor diante de todo o povo, enquanto seus novos desafios e responsabilidades, mas assegurou da presença e proteção do Senhor em sua vida e jornada. Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Então, irmão, nós vemos que Moisés, além de dar capacitação para esse líder, né? O Josué teve todo o tempo ali na tenda de Moisés, ali acompanhando, vendo como que Moisés se procedia diante daquela nação, né? daquele povo. Agora ele dá uma palavra de ânimo para que não fraquejasse e em cima da própria palavra de Deus, né? O ensinamento bíblico. Então, a Bíblia, ela é tão importante que ela tem que ser manuseada na congregação, na casa de Deus, com toda a liberdade, para que o próprio Espírito Santo possa agir com a sua palavra nos corações. Quem conversa, na verdade, é o Espírito Santo, né? Depois comissionou a Josué, impondo-lhe as mãos, confirmando diante de toda a nação a liderança espiritual sobre ele. Josué, de agora em diante, seria o novo líder que conduziria o povo para a entrada na terra prometida e para a vitória contra os inimigos. Muito importante o que Moisés fez, né? Diante de toda aquela comunidade, aquele público, expressando a confiança que ele tinha que aquele líder o conduziria à terra prometida e que ele estaria ali passando o seu legado. Devemos fazer uma coisa parecida, né? Como Moisés fez, deixar o legado para as futuras gerações, deixar bons exemplos, ser obediente na palavra. Como que você é obediente? Você cumprindo, não trazendo escândalo. A igreja, quando traz escândalo, as pessoas, né, não deveria agir assim, mas as pessoas se escandalizam, as pessoas se frustram, porque esperam algo maior daquela pessoa, mas a pessoa ela é humana e está sujeito a errar. Todos nós somos sujeitos a errar. E por falar das verdades bíblicas, muitos se escandalizam, trazem escândalo. Então devemos ter cuidado com os escândalos para que não venha afetar a obra de Deus, né? O próprio Jesus faz esse alerta, né? Que seria lícito que haveria o escândalo, mas teria uma sentença para aquele que traz o escândalo para a presença da casa de Deus, né? Então, irmão, nós falamos aqui, Moisés, o grande líder legislador de Israel. Agora, o segundo ponto, um novo líder para a nação, Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra, né? Independente de quem Deus vai fazer cumprir a sua obra. E o terceiro ponto, né? Deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Irmão, hoje
As leis, como eu disse, a lei é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ela não tem erro. Mas Deus, vendo que nós teria dificuldade de cumprir a lei, o que ele fez? Ele enviou o seu filho se propôs a vir e cumprir a lei no nosso lugar. Na verdade, ele cumpriu a lei. Ele disse: eu vim para cumprir a lei, né? Hoje nós estamos debaixo da graça, através do nome de Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso, vamos dizer assim, o nosso fiador, né? Aquele que pagou a nossa dívida ao Pai por nós. E nós hoje estamos debaixo da tutela do Espírito Santo, o penhor, né? Na verdade, o penhor, ele penhorou a nossa dívida e nós estamos debaixo da tutela do Espírito Santo. Por consequente, Moisés entregou uma cópia da lei escrita aos sacerdotes e os levitas, 2 tábuas da lei, a firma do lado de dentro da arca da aliança, enquanto que a cópia da lei ficava junto a ela. Mas o que eu queria concluir aqui da lei, e porque nós hoje seguimos a palavra de Deus, aos evangelhos, que o evangelho vai retratar a vida de Jesus, que é o cumprimento, na verdade, o evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento, né? E Paulo vai falar muito bem disso quando ele fala que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo. Então hoje nós temos evangelhos que falam da vida de Jesus, e Jesus é a nossa graça, nosso presente maior, né? Através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Ficava do lado de dentro da arca da aliança, enquanto que a cópia da lei ficava junto a ela. Isso está em Êxodo 25:16 e Hebreus 9:4. Vamos ler Hebreus 9:4 aqui, né? Os irmãos depois podem observar esses textos que eu estou falando, né? Que é Êxodo 25:16 e Hebreus 9:4. Mas eu só vou ler o Hebreus 9:4 aqui. Vou tomar um tempinho aqui, né? Que tinha o incensário, isso aqui é onde ficava a lei, né? E que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. A arca do concerto continha as palavras, a lei ficava dentro dessa arca do concerto, coberta de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, e tinha florescido, e as tábuas do concerto. As leis, as tábuas do concerto estavam dentro dessa arca do concerto. E essa varinha que veio a florescer, e uma sementinha, né, do maná. Por quê, irmão? Porque o maná eles guardaram para que as futuras gerações conhecessem o que Deus tinha feito. Então, como testemunho, estava ali dentro dessa arca, né, para que as futuras gerações conhecessem a história. Cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, celebração das festas, né, do tabernáculo, o período que eles passaram na cabana, e os levitas deveriam ler a lei na presença de todo Israel. Então era congregada toda aquela nação, a comunidade de Israel, e eles liam essa lei para que eles não se esquecessem. E vê-se aqui a importância de passar o legado para as próximas gerações. Por exemplo, em um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo expressamente: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, irmão, a fé do povo de Israel, ela é muito profunda, porque ela fala de um Deus criador. Não tem Deus igual ao Deus de Israel. Por que nós denominamos Deus de Israel? Deus não é só de Israel, Deus é de todos, né? Mas foi ali naquela nação que se conheceu o verdadeiro Deus, né? E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado. Olha só, ensinando os filhos, né? Hoje é difícil você ensinar aos próprios filhos. E ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também atarás por sinal na tua mão,
e te serão por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Assim, fica clara a preocupação do grande líder em manter firme a chama da obediência e o amor a Deus pelas próximas gerações. A importância desse livro, irmão, é que nós, quando olhamos para a nação de Israel, nós vemos como Deus é maravilhoso, né? Olha o ensinamento que Moisés passa, em todo instante, falando da palavra, e colocando visivelmente para que eles pudessem guardar a palavra, né? Olha só, falando para as crianças, né? E serão, também as atarás por sinal na tua mão, serão nos frontais entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais das portas, né? Nos umbrais das portas. Que coisa maravilhosa, né? Assim eles propagaram e permaneceram firmes. E são um povo, irmão. Um povo que você vê que, mesmo lá, como estão, não aceitaram Cristo como Salvador, mas eles mantêm aquela tradição do ensinamento do Antigo Testamento. Essas preocupações se davam justamente porque Moisés conhecia o coração do povo e antevia que, infelizmente, este não tardaria em se entregar à idolatria. Assim, para ficar claro, o testemunho entre Deus e o povo. O Senhor Deus ordenou a Moisés que escrevesse um cântico. Isso é Deuteronômio, né? 32. E que o ensinasse a Israel. Fica claro que o cântico, juntamente com a lei, seria uma espécie de testemunha contra eles mesmos nos dias vindouros, quando Israel abandonasse o Senhor. Então a promessa de Deus é que, enquanto eles permanecessem firmes, Deus estaria com eles, sustentando, livrando, protegendo das nações adversárias, né? Porque eles fizeram muitos inimigos, porque eles tomaram aquelas terras como promessa de Deus, conquistaram e teve muitos inimigos, criaram muitos inimigos, nações vizinhas, mas quem protegia, quem protege é Deus, essa nação. É perpétuo isso, né? E nós vemos que, mas toda vez que eles afastavam de Deus, Deus também trazia juízo sobre essa nação e traz juízo não só sobre ela, mas toda a nação que se afasta do próprio Deus. Por fim, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande livro de Moisés. O texto afirma que nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecerá face a face. Que privilégio, né, irmão? Conhecer Deus face a face, né? Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos e toda a sua terra. É interessante, Deus fez muitos milagres através desse líder Moisés, e mesmo assim a incredulidade do povo, né? O povo é sempre obstinado a não crer em Deus. Olha que Deus livrou eles, fez muitos milagres, deu livramento, tirou da escravidão, atravessou eles ao Mar Vermelho, ao Rio Jordão, conquistou, abalou a estrutura, derrubou, né? Na verdade destruiu a entrada de Jericó, a cidade de Jericó, e conquistou aquelas terras, mas mesmo assim o tempo passou e eles não permaneceram fiéis. Por isso, irmão, é necessário que nós, que conhecemos a Cristo, né, que é fiel a nós. A Bíblia diz ainda que nós não fôssemos fiel a Deus, ele seria fiel, porque ele não pode negar a ele, né? Em toda mão forte, em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel, Deuteronômio 34, 10 a 12, Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. Eu e você também podemos ser.
Basta obedecermos, santificarmos continuamente a nossa vida ao Senhor. Hoje nós falamos desse grande líder Moisés, né, que deixou um sucessor, Josué. Nós falamos Josué, mas Caleb também foi importante também. Mas quem conduziu essa nação e teve o privilégio de ser o líder foi Josué. É interessante que Josué não deixou um sucessor. Vale aqui lembrar, irmão, que a importância de fazer líderes, né, ou despertar líderes na comunidade para que possa levar essa palavra. Daqui a um tempo, essa geração passará. E fica a pergunta aqui, se nós não pregarmos, né? Inclusive tem até um texto, né? Eu acho que é de Isaías, né? Que fala se a quem enviarei, né? E quem há de vir por mim. Então, irmãos, é necessário que nós despertemos líderes na comunidade cristã para que possamos falar, que ela continue, né? Essa obra. E ele fala assim, eu e você também podemos ser e basta obedecermos e santificar continuamente a nossa vida do Senhor. Hoje nós falamos desse líder, né? Mas nós podemos também fazer história também através desses ensinamentos, né? E olha que lição, né? Já vamos terminando, né? Para pensar e agir. E diz assim, primeiro, ao anunciar Josué como seu sucessor, Moisés adverte a nação pela última vez, transmitindo a confiança ao povo. Líderes e antes queridos vão e vêm, porém a palavra do Senhor deve estar sempre presente, guiando o seu povo. Segundo, na medida em que nos comprometemos com Deus em obediência, não importarão obstáculo, Ele sempre trabalha em nosso favor, abrindo caminhos. Não tema os desafios e mantenha os olhos em Deus. Ele é o Deus do impossível, né? Então é chamado que nós devemos manter os olhos em Deus. Terceiro ponto. Embora Moisés tenha sido um grande líder de Israel, ele era apenas um instrumento. Como eu e você somos um instrumento na mão. Por maior que fosse a sua capacidade, sempre foi Deus quem realizou todos os milagres por intermédio dele. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus, mas a glória e o louvor somente pertencem a ele. Foi o que eu já comentei, né? A glória de Deus, né? Nós somos instrumentos na mão de Deus. Quarto ponto, Deuteronômio encerra se lembrando-nos daquilo que era o principal feito do ministério de Moisés. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. Quando mais intimidade desenvolvemos com Deus, mais impactante a nossa vida será. Então, quanto mais nós formos íntimos de Deus, mais amigos de Deus, quando nós mais aproximarmos de Deus, mais nossa vida vai ser uma luz diante de um mundo de trevas, né? Quinto ponto. Antes de dar a sua primeira ordem, o seu primeiro passo como novo líder de Israel, Josué não renunciou à sua missão, porque ouviu da parte de Deus que esse jamais o desampararia. Ouvir a voz de Deus sempre será essencial em nossa missão. Olha que interessante, né? Josué, ele ouviu, né? Deus falou que não desampararia ele naquela grande missão. Então, irmãos, que lição, né? Do nosso pastor Silvio César Cândido Torre trouxe para nós essas lições desses cinco primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateucos. E elas são lições, irmãos, que nós podemos dizer assim, que são lições dos nossos dias atuais. Aqui, irmão, tem um contexto maior que é a liberdade, né? A liberdade, o povo havia cativo. Hoje o povo está ainda preso à escravidão do pecado. Precisamos ser livres para a glória de Deus. Que lição, né? Liberdade e lições de Pentateuco para os nossos dias. Nosso agradecimento ao querido pastor Silvio César Cândido e à Convenção Batista Fluminense, que permite nós também anunciar.
Meus agradecimentos, irmãos, a esse primeiro trimestre de 2022, essas lições. Eu não sei, eu gostei muito dessas lições, não sei vocês. Se vocês quiserem deixar aí no comentário, pode falar, né? E vai ser bom também a interagir com vocês também sobre essas lições. Quero estar orando pelos inscritos, pelos novos inscritos. Quero orar para que Deus desperte também o dom de liderança onde você congrega, onde você está, né? Somos uns líderes potencial, né? Vamos dizer assim, em potência. Deus capacita, Deus ajuda e Deus está do nosso lado, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, encerrando aqui esse primeiro trimestre, essa última lição. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a qual se dobrará a todos os joelhos diante de Ti no céu e na terra. Pai, como é bom falar de Ti. Como é bom, Senhor, falar do Teu amor. A Tua palavra, Senhor, é santa, é pura. A Tua lei é perfeita, Senhor. E para isso, Senhor, que nós andássemos nos Seus caminhos, Tu enviaste Jesus Cristo, o Teu Filho, a fim de dar-nos a graça, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Porque o Senhor sabia que nós não teríamos condição de cumprir a lei. Porque nós somos seres falhos. Nós somos falhos, Senhor. A nossa tendência, Senhor, é pecar. E Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Agora, Senhor, trazendo justiça para essa humanidade através do Teu Filho Jesus. Aquele, Senhor, toque no coração para que ele se arrependa e volte para Ti. Abençoe, Senhor, aqueles que vão passar aqui no canal e vão ouvir essa mensagem, que toque no coração dele. Esse canal não é só um estudo, mas é um meio, Senhor, pela qual nós evangelizamos através da Tua palavra, que é metódica, que é instrutiva, que é corretiva, que ela instrui ao homem para o melhor caminho, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, a liderança da Tua igreja, aqueles homens que vão falar do Teu amor. Abençoa os inscritos, novos inscritos. Enfim, ó Deus, minha gratidão a Ti por esse primeiro trimestre de 2022. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar a igreja para brasileiros.
e graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a Web Rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas, como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads, aplicativo com nota 5, plataforma com mais de 3 mil acessos diários, média de 8.500 ouvintes dia, contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá.